Parvataye Namaha. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês, principalmente no nome da querida Luísa, que é a pessoa que me contactou. É sempre um prazer falar de um tema que, para mim e para vários colegas, afortunadamente, cada vez mais pessoas, parece bastante relevante e importante no cuidado da saúde, que é a integração da espiritualidade. Deixa eu localizar aqui. Bom, então, para começar, talvez a justificativa do porquê a gente falar de espiritualidade no cuidado em saúde, algo que já é bastante visto, é de que as pessoas costumam se utilizar da espiritualidade como uma forma de lidar com seus problemas de saúde. Desde os tempos, talvez pré-históricos, a gente tem a presença das pessoas relacionadas à espiritualidade mescladas com a figura dos cuidadores de saúde. Os antigos médicos, frequentemente, eles também eram médicos de alma. Então, isso, talvez durante algum tempo, ficou colocado um pouco de lado e, afortunadamente, está sendo resgatado agora pelas pesquisas modernas em termos de saúde. Eu acho muito bacana assim, esse conceito de espiritualidade como a base daquilo que dá significado. E a gente tem a doença como algo que muitas vezes leva a pessoa a se questionar em relação aos seus conceitos de significado, de propósito. E quando a gente está trabalhando a ideia de cura ou de tratamento, se a gente for trabalhar isso no sentido amplo, a gente precisa também endereçar essas dúvidas que a pessoa passou a ter no processo de adoecimento. Tem uma frase do Viktor Frankl que eu acho muito bacana, assim, que ele diz que o homem ele não é destruído pelo sofrimento, ele é destruído pelo sofrimento sem sentido. E de que a busca e o cuidado com a espiritualidade dos pacientes, ele vai na direção de poder ajudar as pessoas a encontrar sentido naquilo pelo qual elas estão passando. Falando um pouco da diferenciação, acho que sempre é importante a gente poder lembrar a diferença entre religião e espiritualidade. Eu trouxe aqui uma tentativa de contemplar as mais variadas tradições religiosas. O conceito de religião que eu trago, que é do Harold Koenig, é como um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos, designados para facilitar o acesso ao sagrado ou ao transcendente. A religião é aquilo que diz respeito a uma prática institucionalizada, aquela congregação que se forma a partir das crenças pessoais de cada um dos seus indivíduos e que se constitui como um conjunto de práticas. Nas pesquisas é importante a gente diferenciar isso até para poder identificar a contribuição das práticas religiosas e a contribuição da espiritualidade. Talvez no nosso dia a dia essa diferença não fique tão marcada, a gente acabe sobrepondo um pouco, mas é interessante a gente poder ter essa diferença. Quando a gente vai olhar para o censo da população brasileira, a gente vê que a fatia das pessoas que se dizem sem religião é bastante pequena. A maior parte das pessoas se declara como tendo uma religião. Aliás, o Brasil é um país interessante nesse sentido, porque se a gente fosse fazer um levantamento e as pessoas pudessem dar duas opções, a gente talvez chegaria a 160%. Porque a maior parte das pessoas elas têm uma religião oficial e uma religião que elas também recorrem em momentos onde elas têm alguma problemática em especial. Tem uma citação que eu ouvi do Paulo Gavarrone, que é um pesquisador aqui da Unicamp, e ele, por se interessar por essa temática, ele foi fazer o segundo doutorado dele em antropologia, que é muito curiosa, assim, uma pessoa que ele entrevistou e que dizia o seguinte, né, pessoa católica, mas aí comecei a ter alguns problemas, a situação financeira não ficou muito boa, então eu fui procurar a religião evangélica, onde as pessoas dão suporte, os
irmãos ajudam, a gente se sente mais apoiado, mais seguro. Só que aí eu adoeci. E aí, quando eu adoeci, eu fui procurar os espíritas, né? Porque sabe que os espíritas são os que curam. Mas eu tenho fé em Deus que quando eu me curar, eu vou poder voltar para a religião católica. Então, esse é o panorama da população brasileira. Se a gente for olhar para a relevância que as pessoas dão à religião, 83% consideram a religião muito importante. E 37% frequentam um serviço religioso ao menos uma vez por semana. Ou seja, é um recurso que as pessoas utilizam muito. E é um recurso que ele não onera em nenhum centavo o nosso sistema de saúde. Isso é bom a gente ter em mente. Se a gente for olhar para aquilo que é a espiritualidade, as pesquisas elas trazem um conceito um pouquinho diferente, que é de uma busca pessoal para entender questões relacionadas à vida, ao seu sentido, sobre as relações com o sagrado ou o transcendente, que podem ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formação de comunidades religiosas. Também é um conceito do Harold King. Isso dá uma ideia de algo muito mais de contato com o mundo interno do que algo institucionalizado. A espiritualidade, ela, talvez nas gerações que estão surgindo agora, ela tem se apresentado mais frequentemente, inclusive como algo que as pessoas sentem sem ter qualquer tipo de religião. Ou até, em muitas situações, sem mesmo acreditar numa entidade divina, num Deus. A minha esposa ela faz uma pesquisa com espiritualidade em crianças, né? Eu não posso trazer esse dado porque não foi publicado ainda, mas eu posso citar. E a proporção de crianças que declara que se considera espiritualizada, porém não religiosa, é bastante grande, perto da ordem de 20%. Se a gente for olhar a declaração da Organização Mundial da Saúde do que é considerado saúde, ela sofreu um adendo depois da Assembleia Mundial da Saúde de 83, para considerar a saúde como um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença. Ou seja, a gente já entende como o bem-estar com a sua espiritualidade compondo aquilo que a gente considera saúde. É muito interessante como aquilo pode vir para alguma festa. Pensando nesses dados que eu trazia para vocês, eu me deparei com uma pesquisa onde se perguntou para as pessoas quantas têm interesse que o médico pergunte sobre a sua espiritualidade. E essa fatia aqui corresponde a 66%. De todas as pessoas que vão buscar um atendimento em saúde, 66% gostariam que os médicos ou profissionais da saúde perguntassem a respeito da sua orientação espiritual. Se a gente for para tratamento assim, direcionado, a proporção de pessoas que gostaria que os seus médicos fossem sensíveis ao seu conjunto de valores sobe para 94%. Ou seja, é algo que é bastante relevante para as pessoas que buscam atendimento em saúde. E se a gente for ver os médicos, a percentagem dos médicos que abordam uma crença espiritual dos pacientes como um fator de saúde física fica em torno de 10%. Ou seja, como profissionais de saúde, nós não temos atendido a algo que parece bastante importante para todas as pessoas que buscam o atendimento. A gente tem, além do direcionamento em saúde, a gente tem que pensar que um conjunto de crenças e estrutura a maneira da pessoa se entender como ser humano. E a gente tem dentro de várias religiões um conjunto de preceitos que preconiza determinada atitude e que preconiza não realizar outra determinada atitude. Se a gente for pensar de que a pessoa, o seu conjunto de crenças, é como ela se constitui como indivíduo,
muitas vezes aquilo que a medicina propõe como tratamento ideal naquele momento pode ferir o conjunto de crenças e de valores daqueles indivíduos. E, em alguns casos, pode levar essas pessoas a se sentirem violadas, inclusive na sua constituição como indivíduos. Isso é algo bastante relevante quando a gente pensa em termos de condutas em saúde. Existem muitos centros que têm pesquisado o impacto da espiritualidade na saúde. A gente tem alguns exemplos aqui, a gente tem na Universidade de Duke, onde o Dr. Harold Kane, que é um dos maiores pesquisadores do mundo nesse tema, é o centro onde ele está localizado. A gente tem na Universidade de Harvard, a gente tem na Universidade de Oxford, a gente tem dentro do Faraday Institute for Science and Religion, dentro da Associação Psicológica Americana, dentro do Instituto George Washington, dentro do Royal College of Psychiatrists da Inglaterra e dentro da Associação Mundial de Psiquiatria. Inclusive, a gente tem, datando do ano passado, dentro da Associação Mundial de Psiquiatria, um manifesto para que os psiquiatras considerem, dentro da sua anamnese, perguntar a respeito dos aspectos espirituais de cada uma das pessoas que busca ajuda. Isso é algo bastante relevante. Aqui no Brasil, nós temos vários centros que também pesquisam esse tema. A gente tem dentro do IPQ o Procer, aqui dentro da Unifesp a gente tem o NUSE, lá em Juiz de Fora tem o NUPES, tem o MASP, na Universidade Federal de Minas Gerais. A gente tem dentro do programa de pós-graduação de psiquiatria da URGS, tem um grupo de qualidade de vida, de pesquisa psicótica, e tem dentro da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul um grupo dedicado especialmente a avaliar a espiritualidade e o papel dela na saúde mental dos pacientes. Ou seja, gradualmente a gente vê surgir vários grupos interessados em pesquisar e em divulgar esses dados. Trazendo um pouco do impacto da espiritualidade na saúde. Eu não vou cansar muito vocês com pesquisas, mas acho importante poder ter uma ideia do que já tem de achados em relação a isso. Em 2010 tem uma revisão de 326 estudos científicos quantitativos que examinaram essa relação entre religiosidade, espiritualidade e bem-estar. Desses, 79% encontraram apenas associações positivas entre religiosidade, espiritualidade e bem-estar subjetivo. E menos de 1% encontrou associações inversas entre religiosidade, espiritualidade e bem-estar subjetivo. Se a gente for pensar em termos de resultados de saúde física e mental, a gente tem alguns estudos que detectam algum resultado negativo e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque acho que é um tema interessante da gente poder entender um pouco melhor. Dentro dessa avaliação da espiritualidade, a gente tem várias escalas que a gente pode utilizar. Tanto escalas de religiosidade, quanto escalas mais específicas para espiritualidade, bem-estar, crenças. Existem algumas escalas que avaliam mecanismos de enfrentamento religiosos e espirituais. Essa aqui é a escala do Leal, é um dos exemplos, é uma escala bastante breve, são 5 perguntas, no qual a gente pode ter uma ideia da importância da espiritualidade para as pessoas. Pensando um pouco em termos de desfecho, esse estudo aqui é um estudo bastante interessante, que ele conseguiu avaliar perdão, experiências espirituais, o suporte religioso e a percepção da religiosidade como um preditor de desfechos em saúde mental depois de controlado para outras variáveis. Ou seja, através do bem-estar e do relacionamento que a pessoa tem com a sua espiritualidade, a gente pode ter uma ideia de como vai estar o estado de saúde de uma maneira geral. Essa meta-análise aqui é bastante chocante. Ela fala de que a gente
pode ter um ganho em termos de longevidade com a espiritualidade e a religiosidade semelhante a parar o tabagismo. Em média, 7 anos a mais. Algo bastante impactante. Esse outro estudo ele pesquisou com 1.700 idosos como é que estava a função do sistema imunológico. A gente sabe que a interleucina 6 é uma citocina que ela modula o funcionamento do sistema imunológico e foi encontrado um nível mais baixo de interleucina 6, ou seja, o sistema imunológico estava funcionando mais redondinho nas pessoas que tinham um nível mais alto de religiosidade espiritual. Pensando em termos de dor, esse estudo ele comparou a meditação de característica secular com a meditação com o componente religioso. E ele encontrou uma vantagem, um desfecho em termos de dor, foi mais efetivo quando a meditação incluía essa característica religiosa. Esse aqui é um trabalho que a gente fez lá em Porto Alegre, com uma população de fibromialgicas, pesquisando qualidade de vida e a relação com mecanismos de enfrentamento religiosos e espirituais. E a gente encontrou também uma associação entre mecanismos de enfrentamento mais saudáveis, mais positivos e qualidade de vida. Aqui a gente tem um outro estudo que fala sobre doença falciforme e a necessidade de uso de analgésicos por pessoas que têm crises de falsização. E as pessoas que têm um envolvimento espiritual religioso, elas têm uma necessidade menor de usar analgésicos. Elas têm uma maneira mais eficiente de lidar com a dor. Aqui a gente tem um estudo com cefaleia crônica diária. Ou seja, eu vou trazer vários chamados assim, para a gente poder ver o que já tem de produção científica a respeito do tema. A gente tem aqui o uso do mecanismo de enfrentamento religioso e espiritual para situações estressantes da vida. De que maneira esses mecanismos eles medeiam ou eles interferem na forma como a gente lida com as situações estressantes? Esse outro artigo ele questiona em que situações que a religiosidade e a espiritualidade pode ajudar, em que situações talvez ela possa causar algum tipo de atrapalho. Para a gente pensar um pouco sobre isso, eu resolvi trazer para vocês os fatores que são pesquisados dentro de uma escala de enfrentamento utilizando mecanismos religiosos e espirituais. E a gente tem aqui na coluna da esquerda os mecanismos que costumam dar um impacto positivo na saúde. A gente vai ter aquilo que leva à transformação de si e da vida, a busca de ajuda espiritual, o oferecimento de ajuda ao outro, um posicionamento positivo frente ao sagrado, uma busca pessoal de crescimento espiritual, a busca de outras pessoas dentro de uma instituição religiosa, a busca pessoal de conhecimento espiritual e uma recontextualização do que a pessoa está vivenciando naquele momento de vida através do seu contato, da sua relação com Deus e com a espiritualidade. Esses fatores, eles geralmente auxiliam, eles são considerados fatores positivos, fatores de enfrentamento que beneficiam e que facilitam lidar com as situações da saúde. Nessa outra coluna, a gente tem alguns fatores que às vezes podem ser disfuncionais. O que são? Uma reavaliação negativa do sagrado, um posicionamento negativo frente à religião e à espiritualidade, e uma reavaliação negativa de significado ou uma insatisfação com as outras pessoas dentro da instituição religiosa. Ou seja, quando as pessoas adoecem, isso pode levar a vários questionamentos. E algumas coisas que podem surgir na mente da pessoa é: por que eu estou passando por isso? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que o Deus ou aquela entidade sagrada que para mim é importante já não gosta mais de mim? Essas dúvidas podem ocorrer na mente das pessoas. E a gente pensando que muito poucos profissionais de saúde perguntam a respeito das vivências espirituais, esse componente ele não tem sido abarcado em boa parte dos atendimentos em saúde. É um componente que pode gerar prejuízos, disfunções bastante significativas e que a gente não tem tido
muita eficácia, muita efetividade no sentido de abordar esses componentes. O pessoal da Universidade de Juiz de Fora, tendo em vista esse panorama, eles acabaram desenvolvendo uma estratégia ou um módulo de terapia cognitivo-comportamental para endereçar esse tipo de questionamento. E é algo muito interessante, porque tratar dessas questões não necessita que a pessoa que vai endereçar seja religiosa. Curiosamente, inclusive, os psicoterapeutas que não eram religiosos tiveram um desempenho melhor em poder ajudar as pessoas a ficar mais em paz com a sua espiritualidade. Vocês veem que quando a gente trata desse tema, a ideia não é ter uma postura proselitista. A ideia é poder ajudar a cada pessoa a poder desenvolver uma maior harmonia e uma maior integração com aquilo que ela já tem como dando significado para a sua vida. É poder ajudar as pessoas a retomar um relacionamento que talvez já foi mais harmônico e que, pelo processo de adoecimento, ele sofreu alguma bala. Por outro lado, esses fatores positivos, eles são bastante presentes no cotidiano das pessoas e muitas vezes as pessoas, quando estão em cuidado em saúde, elas têm uma certa vergonha, inclusive, de nos relatar que elas estão buscando esse tipo de auxílio. Ou que elas gostariam, numa situação onde elas estão um pouco mais limitadas, como, por exemplo, na situação de internação hospitalar, que elas gostariam que, de alguma forma, esse auxílio lhes fosse prestado. Que elas tivessem a visita de um capelão, de um monge, de alguém que pudesse conversar com ela a respeito dessas questões. E esse é o tipo de cuidado que, como eu tinha falado antes, ele não onera o sistema de saúde. Ele já está estruturado. Boa parte dos hospitais, apesar dos hospitais hoje em dia não terem mais uma frequência de serem de instituições religiosas como tinham há tempos atrás, boa parte dos hospitais tem esse tipo de serviço estruturado. E se os profissionais da saúde não questionam, eles acabam não tomando ciência que os pacientes estão sentindo falta de ter esse acréscimo ao seu cuidado de saúde. Pensando em termos de alcoolismo, uso de drogas, uma revisão de 100 estudos, a gente encontrou isso, está publicado esse dado no trabalho do nosso grupo, no trabalho do professor Fien, a gente encontrou uma relação inversa. Quanto maior a espiritualidade, menor o uso de álcool. Em alguns casos, a religião acaba tendo um papel até mais dogmático em relação a isso, né? Ele dita as normas. A gente tem algumas religiões onde o abuso de substância é bastante baixo, em função de ser uma regra, mas mesmo dentro da prática espiritual, onde isso não é uma regra, o bem-estar espiritual, ele tem como consequência uma menor utilização de substâncias para poder lidar com os desafios. Essa pesquisa aqui, eu acho muito interessante. O Dr. Robert Cloninger, ele é um geneticista e psiquiatra. E ele, há muitos anos atrás, ele criou uma escala para poder investigar temperamento e caráter. E com o somatório dos dados, e talvez até com os cabelos brancos que foram vindo, ele acabou se debruçando sobre o tema da felicidade e de poder pesquisar o que traz felicidade às pessoas. E trazendo os dados daquilo que é chamado de caráter, né? O caráter ele tem 3 dimensões. Ele tem a dimensão da transcendência, a dimensão da cooperação e a dimensão da autoeficácia. Nessa escala aqui, a gente tem as letras minúsculas quando essas dimensões estão pontuando baixo na escala, e as letras maiúsculas quando elas pontuam mais alto. A coluna da direita é nível de felicidade, ou seja, a gente pode ter níveis altos de autoeficácia e de cooperação. Agora, o que efetivamente leva a felicidade mais para cima é o acréscimo da transcendência. Então, o relacionamento com o sagrado, com aquilo que dá sentido e dá valor à vida, está relacionado de uma maneira bastante consistente com a satisfação da vida, com a felicidade.
isso faz parte do cuidado com a saúde das pessoas que nos procuram. Se nós formos atrás de pesquisar de que maneira que a gente pode fazer essa abordagem, a gente vai se deparar com algumas possibilidades. E uma possibilidade que eu acho bastante interessante, que é uma anamnese espiritual que foi proposta pela Cristina Puchalski, que é bastante simples. São 4 itens: fé e crença, a importância que a pessoa tem da espiritualidade na sua vida, como está a sua relação com a comunidade e se ela gostaria de ter algo no seu cuidado em saúde endereçado. Se a gente for perguntar a respeito de fé e de crença, vou perguntar: existe alguma crença espiritual que lhe ajuda a lidar com o estresse, com a dificuldade, com a doença, que dá significado à vida? Algumas pessoas vão nos responder: não tenho nada. Ok. Então talvez na nossa anamnese espiritual ela encerrou por aí. Agora, a gente se perguntar isso, a gente vai ouvir de boa parte das pessoas: sim, eu tenho. Eu tenho algo que para mim dá sentido à vida, me ajuda a lidar com o estresse. O que é isso? De que forma está a sua relação com essa fé e com essa crença nesse momento? É nós nos colocarmos numa posição curiosa. E a vida? A importância. O quanto isso importa para você? O quanto isso influencia a forma de pensar sobre saúde e doença? O quanto isso permeia a relação com o processo de adoecimento? Pode influenciar as decisões de cuidado médico? É algo que a gente precisa levar em conta quando a gente for pensar em termos de conduta médica. Comunidade. Pertence a alguma comunidade espiritual, alguma igreja, algum templo, alguma mesquita, algum grupo? Está se sentindo bem lá? Existe algo na sua relação com esse grupo que nós podemos ajudar de alguma forma? Tem algo que já foi melhor e agora está diferente? Se não tiver uma comunidade, gostaria de ajuda para encontrar alguma? E aí a gente se serve de todo o respaldo que a maior parte dos hospitais tem de serviço de capelaria para auxiliar essas pessoas a encontrar algo que lhes dê sentido e que se afine com aquela noção de espiritualidade que elas já trazem com elas. Atenção dirigida. O que você gostaria que nós fizéssemos? Qual deveria ser o nosso plano de ação? Que mudanças é preciso fazer? Existem práticas espirituais a desenvolver? Ajudaria a ver um capelão, um diretor espiritual, um conselheiro pastoral? É algo que a gente tem o dever de oferecer. A gente tende a pensar nesses conceitos quando a gente está diante de doenças mais graves. Acredito que o Ramadinho vai falar isso no processo de terminalidade, né, de algo que a gente tende a pensar dentro do cuidado paliativo. Agora, isso é bastante importante em várias outras situações. Doenças crônicas, doenças que as pessoas vão ter que lidar, encontrar uma maneira de se organizar ao longo de períodos extensos da sua vida. Pessoas que estão diante de situações, às vezes, de difícil assimilação, como, por exemplo, a inversão da ordem natural das coisas, a perda do filho. Situações de trauma emocional que não são esperadas. A ideia de ter algo que dê sentido à vida pode auxiliar na aceitação e no estabelecimento de uma vida que vale a pena ser vivida. Quando nós entramos nas novas psicoterapias baseadas no Mindfulness, a gente encontra a espiritualidade como algo bastante importante, principalmente porque um dos protocolos é um protocolo para pessoas que têm comportamentos suicidas
ou para suicidas. E nesse sentido, encontrar algo que dê sentido à vida, talvez seja o mais efetivo, muito mais do que os psicofármacos que nós possamos prescrever, para manter as pessoas engajadas no cuidado consigo mesmas e dentro da expectativa de poder desenvolver uma vida que vale a pena viver. Se a gente for pensar naquilo que norteia o cuidado em saúde, o Joint Commission, que é uma certificação internacional dos hospitais, já incorporou que os hospitais também devem atender às necessidades espirituais dos pacientes. Se nós formos pensar em termos de cuidado de saúde, nós temos hoje em dia especialistas em órgãos. Agora, quem se apresenta diante de nós não são órgãos, são pessoas. E poder olhar para as pessoas de uma maneira mais integrada é algo que qualifica de uma maneira muito significativa o nosso cuidado em saúde. Nós não precisamos perder de vista os avanços da medicina, a tecnologia toda que foi incorporada. Agora, poder olhar para as pessoas como um todo e poder pensar junto com elas de que forma elas podem organizar melhor as suas vidas e encontrar mais sentido é um componente que a medicação não tem como alcançar. Ela vai promover mudanças desde uma esfera muito mais profunda. A gente assistiu hoje pela manhã os palestrantes falando a respeito de meditação e de yoga. E eu me pergunto se essas práticas também não têm um componente muito grande de significado como aquilo que é o motor do seu benefício de saúde. A gente vê vários desfechos positivos, né, com as práticas de meditação, com as práticas do yoga. Agora, boa parte dessas práticas traz por detrás uma tradição milenar de contato com o transcendente. Será que não é esse contato que é desenvolvido de uma maneira talvez mais sutil, não tão direta, não tão explícita, que ajuda as pessoas a ter um melhor resultado em saúde? É algo para a gente pensar. Talvez a gente ainda não tenha pesquisas suficientemente desenvolvidas para poder apontar isso com precisão, mas algumas dicas de que esse pode ser o caminho já existem na literatura. E para a gente encerrar, eu gostaria de deixar essa frase da Rachel Wen, que me parece bastante interessante. Ajudar, corrigir e servir representam 3 maneiras diferentes de ver a vida. Quando você ajuda, você vê a vida como fraca. Quando você corrige, você vê a vida como quebrada. Quando você serve, você vê a vida como um todo. Corrigir e ajudar pode ser o trabalho do ego, e servir o trabalho da alma.